Olá! De quanto você precisa para ser rico? Você já parou para pensar nisso? A revista Super Interessante fez uma matéria na qual ela apresentou alguns critérios usados pelos consultores financeiros internacionais para que alguém possa ser considerado rico. O primeiro critério é que essa pessoa deve ter pelo menos R$ 1 milhão em investimentos financeiros, excluindo aí imóveis e carros. O segundo critério é que essa pessoa deve ter uma renda familiar de pelo menos R$ 700 mil por ano, né? O que dá mais ou menos R$ 58 mil por mês. No Brasil, apenas 130 mil pessoas podem ser consideradas ricas de acordo com esses critérios, o que dá 0,07% da população brasileira. Isso quer dizer que, se nós avaliarmos por esses critérios, parece que a riqueza está bem distante da maioria de nós. Praticamente todos estão condenados a estar distantes da riqueza. Isso quer dizer que, se é verdade o que muitos dizem, que o dinheiro traz alegria, traz felicidade, então a maioria das pessoas está privada de ter uma vida alegre. Mas será que as coisas são realmente assim? Eu quero ver com vocês hoje a primeira bem-aventurança, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa muito feliz. Jesus está ensinando sobre o que traz a verdadeira felicidade nessa vida. Esse é um assunto que deveria atrair a atenção de muitas pessoas. Se tem algo que as pessoas de nossos dias elas estão procurando, é o segredo da felicidade. E Jesus está nos mostrando qual é esse segredo. Agora, o grande problema é que nos nossos dias, o ser humano ele busca felicidade nas coisas erradas. Ele vai atrás do dinheiro, do prazer, do sucesso, do poder, achando que encontra alegria nessas coisas. E todas essas coisas trazem algum tipo de alegria e de satisfação. Mas elas são passageiras e circunstanciais. E a alegria que Jesus está apresentando nesse texto, ela supera tudo isso. Jesus nos ensina que o pobre de espírito é aquele que tem a verdadeira riqueza e a verdadeira alegria. Para nós entendermos melhor o que Jesus está dizendo, nós precisamos compreender a estrutura das bem-aventuranças. Cada uma delas é dividida em duas partes. A primeira parte faz uma descrição de um aspecto do caráter do cidadão do reino dos céus. A segunda parte, ela apresenta um resultado, uma consequência decorrente desse aspecto de caráter. Então, em primeiro lugar, começando pelo caráter, o versículo, Mateus capítulo 5, versículo 3, fala sobre a pobreza espiritual. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Agora, por mais estranho que pareça, Jesus ensina que a alegria está na pobreza. Isso parece contrário a tudo aquilo que nós pensamos. Normalmente nós associamos a alegria com riqueza, seja material ou seja espiritual. Para nós parece não haver nenhuma relação entre alegria e pobreza. Mas a pergunta é: que pobreza é essa da qual Jesus está falando? Jesus não fala apenas de pobres, mas ele fala de pobres de espírito. Pobres de espírito não podem ser aquelas pessoas que têm uma vida espiritual rasa, porque pessoas assim não podem ser consideradas muito felizes. Além disso, o texto diz que eles receberão o reino dos céus. Então, quem seriam os pobres de espírito que receberão esse reino? São aqueles que consideram a si mesmos como pobres. Eles não confiam na sua própria capacidade espiritual diante de Deus. Eles reconhecem que não são bons e justos o suficiente para merecer algo da parte de Deus. São essas pessoas que dependem totalmente da justiça que há em Jesus Cristo. Os pobres de espírito,
eles aparecem aqui no texto em contraste com os fariseus e escribas daquela época, que se achavam justos aos seus próprios olhos. E quando a gente entende isso, nós temos algumas implicações. O pobre de espírito, portanto, é aquele que reconhece a sua própria pecaminosidade. Em segundo lugar, o pobre de espírito, ele possui um coração contrito e arrependido diante de Deus, porque ele reconhece o seu pecado. O pobre de espírito é aquele que é dependente, porque ele reconhece que não é suficiente diante de Deus. E Jesus nos diz que são esses que são muito felizes. Em segundo lugar, o versículo apresenta o resultado de se ter essa marca de ser pobre em espírito. Jesus afirma que o resultado é a posse do reino dos céus. O texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, por não terem justiça própria, essas pessoas, elas precisam de uma justiça que venha de fora delas mesmas. Elas percebem que elas precisam de Jesus. Por isso é dito que o reino dos céus pertencem a essas pessoas. E o apóstolo Paulo também fala a respeito dessa justiça. Uma justiça que não vem de nós, mas que precisou vir de fora de nós, ou seja, de Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 20 a 22, o texto diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Por serem assim, então, pobres de espírito, uma recompensa é prometida a eles: o reino dos céus. Mas quando nós pensamos em recompensa, normalmente nós pensamos em merecimento. Mas nesse caso não existe merecimento. Ninguém merece o reino dos céus. Ele simplesmente nos é dado quando nós reconhecemos a nossa pobreza. Por isso, nesse caso, ser pobre é o que nos torna ricos. E isso também traz algumas implicações para nós. A primeira delas é que não há riqueza mais preciosa do que essa, o reino. É isso que nós devemos valorizar mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Em segundo lugar, essa riqueza está acessível a nós pela fé. Qualquer um que é pobre de espírito pode se tornar riquíssimo por meio da fé em Jesus. Em terceiro lugar, nós somos muito felizes quando nós temos essa riqueza. Todo aquele que possui o reino é bem-aventurado, ou seja, é muito feliz. Diante disso, eu quero terminar com algumas reflexões para a nossa vida pessoal. Primeira pergunta para você pensar: de quanto você precisa para ser rico? Segunda pergunta: atrás de qual riqueza você tem ido? Riquezas deste mundo ou riquezas da eternidade? Não importa quanto dinheiro você tem, você pode ser ainda mais rico. Basta ser pobre, pobre em espírito. Então, agindo assim, nós podemos ser muito felizes em tempos em que as pessoas estão cada vez mais assustadas e tristes. Podemos ser felizes com Jesus Cristo. E eu quero que essa felicidade esteja presente no meu coração e no seu, porque estamos certos de que o reino dos céus é nosso. Que Deus o abençoe e que essa mensagem, essa alegria, inunde o seu coração e dê esperança e paz nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Que Deus o abençoe e até a próxima.